Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas de exercícios, algumas propostas, alguns desafios para que vocês escrevam cenas, para que vocês escrevam trechos de textos em que vocês mostrem e não digam. Esse conceito, to show not to tell, mostrar e não dizer, ele é muito importante para quem quer escrever narrativas. A gente trabalha bastante com esse conceito no nosso curso. Eu tenho outros vídeos aqui no canal também que falamos sobre isso, a construção de cenas, o mostrar e não dizer. Então esse vídeo aqui, depois da vinheta, vai ser com algumas sugestões, propostas, para que vocês coloquem na prática isso, para que vocês escrevam alguns textos, alguns trechos de texto, usando o narrador câmera que vai mostrar e não vai dizer. Então, depois da vinheta eu começo, não deixem de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, e daqui a pouquinho eu vou trazer as propostas para que vocês possam escrever e, quem sabe, colocar aqui nos comentários também o texto que se originou das propostas que eu passei para vocês. Bom, gente, vamos lá então. Eu vou começar trazendo uma sugestão que é a seguinte. Produza uma cena em que uma menina acorda assustada no meio da noite. Você não pode, em nenhum momento, dizer a idade dela, nem usar palavras como criança, medo, pavor ou assemelhado. Apenas criar a cena. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é que vocês, ao descrever essa cena, o leitor perceba que é uma menina, e isso quer dizer que ele perceba que não é um adulto, também perceba que não é um menino. De que forma vocês vão fazer isso? A gente vai ver na hora do texto. E também perceba este medo, perceba que ela está assustada, perceba que é de noite. Eu não quero dar dicas aqui, né? Estou quase dando dicas, mas a ideia é que vocês mostrem esses elementos, ao invés de vocês revelarem para o leitor, de vocês colocarem lá, uma menina acordou assustada e ligou a luz. Não, a gente quer que vocês criem uma cena para fazer o leitor se sentir dentro da cena. O leitor se ir descobrindo aos poucos cada um desses elementos aqui. Tá bem? Então essa é a sugestão. Para quem está vendo o vídeo, dá um pause, né? Copia aí a sugestão e depois segue vendo as próximas. Nós temos 5 sugestões aqui de cenas. A segunda. Produza uma cena em que um homem dirige pelas ruas de madrugada. Você não pode em nenhum momento usar as palavras homem, carro, madrugada ou assemelhados. Mesma lógica de antes, né? E é claro, gente, que vocês podem aqui trocar homem por mulher, menina por menino. Importante é que vocês construam um texto em que o leitor perceba esses elementos, que vocês deem o mínimo de informações e o máximo de elementos, de indícios, para que o leitor se sinta participando do texto, participando da cena. Então, não é porque no meu exercício eu pedi aqui um homem dirige pela madrugada que vocês não podem trocar por uma mulher, mas a ideia aqui é que vocês não digam que é homem ou mulher, e partindo do pressuposto que na cena isso é importante, né? Vamos na terceira dica. Produza uma cena em que um cachorro perambula pela casa à espera dos donos, que não voltarão mais. Você não pode em nenhum momento usar as palavras cachorro, cão, nem claramente que eles não voltarão mais. Eu já fiz esse exercício aqui em oficinas, né? E muitas vezes as pessoas usam termos como pelo, farejou. Ok, né? Tá valendo usar esse tipo de termo, não tá usando a palavra cachorro, mas aí fica meio evidente que se trata de um cachorro. Então aqui vocês vão escolher se vocês vão usar, deixar mais escondido que é um cão, deixar isso para o final. Se vocês vão deixar mais claro que é um cão e vão trabalhar mais nessa surpresa de que eles não voltarão mais, de que os donos não voltarão mais. Como mostrar que os donos não voltarão mais, sem que isso seja explícito, né? Sem que alguém chegue dizendo isso. Então fica aqui a sugestão, fica aqui o desafio. Eu sempre digo pro pessoal, mas é difícil, Marcelo. Isso que é o legal, né? Escrever é legal porque é difícil. Se fosse só colocar lá 3, 4 prompts, o ChatGPT fazia. Esse tipo de coisa aqui é mais complexo, exige mais criatividade, porque tem que ser um meio termo entre esconder e mostrar. Só esconder demais, o leitor não vai entender nada. Se mostrar tudo, fica um tanto sem graça. Quarta proposta aqui. Produza uma cena em que um jogador se vê tentado a dobrar a aposta num cassino. Você não pode em nenhum momento usar as palavras cassino, aposta, nem nenhum sentimento, como medo, pavor, etc. Ah, Marcelo, mas cassino é proibido. Bom, o personagem pode estar no Uruguai, pode estar num cruzeiro, pode estar na Europa, ou ele pode estar num cassino clandestino no Brasil. Então, vocês vão fazer esses elementos todos parte da cena de vocês. Essa cena pode virar um texto maior, pode virar um conto, quem sabe vira sinopse para uma narrativa longa. Essa proposta aqui eu fiz inspirado num livro maravilhoso, Dostoiévski, chamado O Jogador.
Fechando então aqui os desafios, e se vocês gostaram desses desafios, coloquem nos comentários, curtam o vídeo. Quem sabe eu faço outros desafios, trago outras propostas de escrita aqui para vocês no canal. Produza uma cena em que um homem passeia triste num parque logo depois de se separar de uma pessoa que ainda ama. Você não pode em nenhum momento usar as palavras divórcio, separação, amor, etc. Percebem que segue a mesma linha, né? De que a gente vai construir uma cena tentando não dizer as coisas e sim mostrar alguns elementos. Talvez o leitor não entenda algumas coisas. Naquela cena lá do cachorro, talvez o leitor não entenda que não vão mais voltar os donos. Mas se o leitor se sentir angustiado, triste pelo personagem, já funcionou a cena. Aqui, talvez o leitor não entenda que há uma separação, um divórcio. O leitor pode achar que há um luto, por exemplo, que há a morte de alguém. Mas o que importa, especialmente no conto, é o efeito que o texto causa. Então não se apeguem tanto aos detalhes, né? Se o texto funcionar, se o texto conseguir transmitir para o leitor aquele efeito que vocês estão buscando no texto, se o texto conseguir tocar o leitor de vocês, fazer o leitor gostar da leitura, sentir algo com o texto, já valeu. E o leitor vai sentir algo, quanto mais ele participar do texto, mais desafiado ele se sentir, e por isso a importância de mostrar e não dizer. Certo, gente? Não deixem então de se inscrever no canal, de colocar nos comentários se vocês fizeram os textos, se gostaram, se conseguiram. Quem quiser colocar aqui no tamanho que permite o comentário do YouTube o seu trecho, pode colocar também. Eu leio com vocês pessoalmente, comento por ali. Então, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!